As provas do maior concurso da história do país em números de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado, foram aplicadas no último dia 18 de agosto deste ano, em mais de 200 cidades do país. Pela primeira vez, uma única seleção reuniu mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais. Como essa experiência e outras importantes dicas para respeito de concursos, que vão vir aí, que virão, você vai acompanhar a partir de agora com os nossos convidados. A gente vai debater então sobre o Concurso Nacional Unificado e outros concursos, que vão acontecer. Para isso, a gente está recebendo aqui na nossa bancada hoje o advogado especialista em concursos públicos, Daniel Assunção. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito bom dia, Larissa, bom dia a todos. Também temos aqui Luiz Primandade. Vou falar aqui a ficha do homem, que é grande, viu, gente? Graduado em biologia, pós-graduação em pesquisa científica e formação de professores. Também tem outras formações, é mestre também em ensino para educação básica, inclusive professor de biologia, de educação física da gerência de mediação tecnológica do SEDUC. Bom dia para você. Bom dia, Larissa, bom dia, ouvinte da rádio. Sucesso hoje nessa manhã. Com toda certeza. E também temos Gustavo Henrique José Barbosa, que é graduado em filosofia e pós-graduação em docência do ensino, atualmente professor de filosofia e arte da gerência de mediação tecnológica também da SEDUC. Bom dia. Bom dia, Larissa, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite e estamos aí para ter esse papo, essa conversa descontraída. Com toda certeza. Quando aconteceu, gente, o concurso, nós fizemos inclusive uma reportagem aqui para falar, debater, por exemplo, temas da redação, se foi dividido, os temas assim de uma forma justa, se não foi. E aí eu quero que vocês falem para nós, começando pelo doutor Daniel. Daniel, conta pra gente, como é que foi? Você teve pessoas conhecidas, você conseguiu analisar das provas, teve acesso a alguma coisa? Que no seu ver desse trabalho, desse concurso, ele tem de relevância e que talvez possa ser melhorado? Olha, é o seguinte, a experiência foi muito boa, válida, apesar de alguns erros que aconteceram, foram erros pontuais, Uhum. Houve um erro, se não me engano, em Recife, alguns erros relacionados à anotação no caderno de respostas, mas foram erros pontuais. A análise que eu faço é que foi uma experiência muito boa, que inclusive deve ser repetida, e basicamente é isso. Certo. Professor Luiz? Então, a primeira experiência, a gente tem muito a aprender e crescer, mas foi muito válido, igual o doutor acabou de afirmar, e pontualmente a redação, ela veio surpreender, principalmente voltada para os professores, onde trouxe um tema bastante pertinente relacionado aos povos originários, que é um grupo de vulnerabilidade que precisa sim ser visto e o tema precisa sim ser abordado, tanto também como no Enem, e outros concursos. Então foi um tema de extrema valia e importância para todos os concurseiros de plantão e para as pessoas que estavam preparadas. Para quem se preparou, foi fácil, mas para quem não se preparou, Larissa, foi uma prova puxada, viu? Eu também ouvi isso, por favor. Então, eu percebi que a questão dos blocos de redação, ele tem até uma certa possibilidade de influenciar a própria mudança no Enem. Uhum. Porque ele veio trazendo temas que são debatidos muito na atualidade, tanto relacionado a questões ambientais, como questões de minorias ou de seguranças de dados e por aí vai indo. Então, dá para perceber que também teve temas dessas redações que estavam voltados para organização política. Uhum. Nisso promove até uma tentativa de conscientizar a sociedade, de ficar mais atenta sobre notícias da atualidade, acontecimentos e também participação no próprio sistema político. Certo. E aí eu já vou até trazer uma pergunta para o professor Luiz, que a Marcele está perguntando: quais os concursos estão abertos para professores em Goiás? Opa, essa pergunta é boa, hein? Então, para professores aqui no estado de Goiás, fique atento, ouvinte, porque ontem acabou de abrir já um edital, tem já o edital de baliza aberto também para professores, e recentemente abriu outro edital que você também tem que ficar atento e estudar para o concurso de professores, onde LDB, BNCC, o currículo referência do estado, ele está bem presente nas bancas e no certame. Você lembra, Gustavo, que a gente inclusive abriu ontem o concurso da prefeitura de Piranhas, a prefeitura de Piranhas abriu ontem também. Então, para você concurseiro aí de plantão, fique atento ao edital, abriu recentemente para professores, tá? E aí tem uma média salarial desses concursos, o que precisa, graduação, pós-graduação? Isso, o professor precisa ter a graduação e ser em licenciatura, né?
na maioria das vezes, do concurso para professor, vai exigir isso. E ontem eu, juntamente com o Gustavo, estavam lendo, em torno de R$ 4.300 o salário. É o que chama bastante atenção também no CNU, né? A quantidade de vagas era grande e foi realmente grande, e o salário era bom. O que fez muitos inscritos, muitas pessoas correrem para se inscrever. Mas, em contrapartida, a taxa de desistência foi mais de 50%. Porque às vezes o concurseiro, ele anima muito com o salário, Larissa, e com a possibilidade de entrar. Só que às vezes ele nem mesmo tem ali o acesso ao edital, ou ele destrinchou o edital, ele pôde ler um pouquinho melhor. Então, 54%, não foi, Gustavo? Desistiram já na primeira... Não, se eu não me engano, foi um pouco maior que isso. Foi beirando uma taxa de quase 60%. Mais de 50%, então já não, desistiram. você acertou, são 54,2%. 54,2%. Inclusive, a localidade que teve maior desistência foi no Ceará, que foi de 59,65%. Olha, igual a Marcele perguntou aí para professor, o de Piranhas, por exemplo, tem redação. O de Baliza não tem a redação. Não tem a redação. Então às vezes o aluno se prepara para a redação, ele vai chegar a fazer a prova, não tem a redação. Então ele tem também que ficar atento ao edital, é muito importante. E aí tem mais uma pergunta aqui de outra ouvinte, está perguntando aqui, pós-graduação finalizada após a publicação do edital, mas antes de ser convocado, é válido? A pergunta, deixa eu só checar o nome dela aqui, Deuselina, doutor Daniel. É válido sim, tá? Os requisitos para a posse, eles devem ser apresentados até a posse. Então até o dia da posse, se você cumprir os requisitos, são válidos. Então, o que vier antes ou depois do edital vai ser válido. Mas aí precisa apresentar, tipo, alguma documentação, entrar com algo, precisa ter algum processo. O correto é que a banca aceite, né? Porque já é pacífico no STJ esse entendimento. Agora, se não aceitar, infelizmente, o candidato vai ter que entrar com a ação judicial. Primeiro com recurso administrativo e depois com a ação judicial. Certo. Tem mais participações aqui, ó. Deixa eu só ver quem está falando conosco. Thiago Mariano. Bom dia, Larissa, aqui é o Thiago. Achei interessante a aplicação da prova do concurso nacional unificado, matemática bem aplicada, o tema da redação foi bem interessante, eu fiz a prova e achei que fui bem, foi uma boa experiência, né? Muitos faltantes na minha sala, total de 24 pessoas, então retomando essa questão, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, quando o concurseiro, ele vai escolher ali qual concurso ele vai fazer, né, de qual instituição, seja a instituição pública, privada, o que ele tem que olhar sobre a banca examinadora, por exemplo, quem está formatando a prova? Porque essas empresas que fazem esses concursos, elas seguem o mesmo padrão, começando pelo Gustavo. É interessante ter essa análise de qual banca, porque é como se fosse uma identidade, cada um tem a sua. Então, tem determinadas instituições que prestam um serviço na hora da realização dessa prova. Então, ela vai ter toda uma estrutura organizacional de como construir, de elaborar a prova e também, até mesmo, na responsabilidade da aplicação da mesma. Então, é interessante, sim, sempre analisar essas bancas. Inclusive, né, muitos dos cursinhos preparatórios, quando o grupo de professores vai criar os conteúdos a serem ministrados para os estudantes do cursinho, eles analisam essa parte também. Daniel? Exatamente. A banca diz muito, né? Se ela já fez outras provas, é interessante que você refaça as provas da própria banca, porque a ideia ali do cerne das questões vai acabar se repetindo, né? Porque realmente tem essa identidade, igual o colega falou. Então, a minha dica faça questões de provas anteriores da mesma banca, né? E ainda mais, comece a estudar também a lei, e não só, né? Os livros da doutrina sobre o tema. Então, leia a lei seca, que a gente chama, né? Que é o texto cru da lei, e resolva questões da banca, que aí é o segredo do sucesso. Aproveitando até essa fala do Daniel, uma das coisas que estamos vendo cair cada vez mais em concurso público é essa cobrança de saber a legislação, pelo menos naquela área que você está prestando. Sim. Então, no CNU aconteceu muito disso. Teve muitas questões baseadas em questões da lei em si, tanto para as áreas específicas, como pelo menos as questões básicas, de você saber o funcionamento daquela instituição, ou também de saber, pelo menos, os seus direitos públicos. Professor Luiz. E também é importante salientar que as bancas aqui em Goiás, elas têm voltado para a realidade do próprio estado. Então, alguns autores, como Cora Coralina, têm caído também nos concursos voltados para a educação. Então, essa regionalização tem acontecido. Quando a gente vai para um nível mais nacional, como o CNU, aí amplifica, né? Então a gente tem que pensar já mais como um estado como um todo.
E especificamente a banca que é da Sesgran Rio, eu tenho e preparo também alunos para concurso público. É um tipo de banca que quando aparecem questões, Larissa, o pessoal deixa de cabelo em pé, viu? As questões são de nível difícil mesmo. Então o aluno precisa se preparar. Em qualquer área. Em qualquer área. Ele tem um nível de dificuldade maior. Então a gente tem que ficar atento aos certames e como que tem aparecido nas questões. Então, fazer as questões não significa que vai ser resultado de sucesso. Você vai ter uma noção de como aparece e como você pode responder, né? É uma coisa tão simples, por exemplo, nós temos lá questões objetivas de múltipla escolha. Então eu tenho letras A, B, C e D. Só que tem banca que tem até a letra E. Foi o caso do CNU. Às vezes o aluno se preparou para ter até a alternativa D e chegou lá, como até o próprio Gustavo fez a prova, né, Gustavo? Sim. O aluno, nossa, tinha até a letra E. Então, uma coisa tão simples que pode ser, sim, a garantia do seu sucesso. Você conhecer aquilo que você se preparou e vai fazer a prova. E aí, quando a gente fala sobre ainda o concurso nacional unificado, muita gente até mesmo falou a respeito do tema do que foi escolhido, né? Os vários temas, né, das redações. Que até eles mesmo que compararam, alguns professores que eu tive acesso, algumas pessoas que eu conversei, disseram que os temas foram escolhidos como se fosse prova do Enem mesmo. A gente pode até mesmo fazer esse comparativo, me corrijam se eu não puder. Pode sim. Inclusive, existe a possibilidade de mudança do Enem. Se eu não me engano, é para ele mudar entre 2026 e 2027, né? E o que acontece? Há uma capacidade da gente ver o CNU também como um dos motivadores dessa mudança. Então, muitas das técnicas abordadas no CNU podem ser aclopadas ou até mesmo incorporadas dentro do Enem. E no bloco 5 dos professores, que o tema da redação estava relacionado aos povos originários, aos povos indígenas. A gente viu já questões de redação do Enem, se eu não me engano, do ano passado, que trabalhava também um tema semelhante. Mas isso, ao ver de vocês, Daniel também, por gentileza, pode falar, reduz o nível de dificuldade ou aumenta, na verdade, a questão de discussão a respeito dos problemas sociais que nós estamos vivendo, as questões que precisam ser discutidas e trazer conhecimento até mesmo? Na realidade, não reduz, aumenta, amplia. Uhum. Tanto que as próprias questões das provas elaboradas, elas estavam debatendo acontecimentos da atualidade. Teve uma questão muito marcante, que foi um acontecimento do ano passado, de uma estudante universitária de 40 anos, que ingressou na faculdade, e os colegas dela, que tinham menores idades, né, tinham idade abaixo da dela, fizeram um descaso por conta disso. Virou uma das questões, esses temas polêmicos. Sim. Questões também relacionadas à responsabilidade do indivíduo dentro da sociedade, seja na sua prática ambiental, entre outras, vira um tema também. Também caiu relacionado ao Enem, né, a invisibilidade do trabalho da mulher. Sim. Que né? também foi um assunto recente, né? Foi um assunto recente e a gente pode até ressaltar que a gente tem uma colega de trabalho, a professora Fabiana, da SEDUC, que foi em cheio e acertou o tema do Enem. Não que ela tenha uma bola de cristal, né? A gente tem a possibilidade de conversar com a Fabiana e o que a gente sempre enfatiza, ela preparou os alunos dela durante o ano letivo todo para que eles pudessem fazer uma estrutura dissertativa e tivesse ali um projeto de intervenção, né? Uma intervenção na sua redação, e acertar o tema foi a cereja do bolo, né? Todo mundo dá um ápice, assim, dá uma visibilidade grande, mas os alunos que estudaram com a professora estavam preparados para qualquer tema. Sim. Porque o que acontece, Larissa? Se eu for imaginando que vai cair cinema e não cair cinema, será que eu estou me preparado para também modificar a minha estratégia de prova? Né? É importante também o concurseiro ter uma estratégia de provas. Qual que foi o plano que você traçou? Você vai começar com as questões mais difíceis, com as questões mais fáceis? Você vai, por exemplo, no caso do CNU, começar com a redação? Foi dividido, né, Gustavo, em turno matutino e vespertino, o que é diferente do Enem. O Enem são 2 domingos, a quantidade de questões também é diferente. Então, muita gente está chamando assim, ó, o Enem dos concursos. Sim. Mas em referência à estrutura, teve muita, assim, pontos de atenção que quem estudou só para a prova do Enem não estava se preparado para o CNU, a não ser para o bloco 8, onde o bloco 8 tinha alunos do ensino médio. Sim. Aí sim eles estavam preparados. E aí, doutor Daniel? Larissa, uma questão interessante sobre o que eles falaram da redação é a seguinte: pouca gente sabe que o judiciário, em casos excepcionais, pode intervir, inclusive, na correção da redação.
A regra aqui no Brasil é que o judiciário não deve intervir no mérito administrativo, né? Então, a banca examinadora e o Estado, a União, são capazes de elaborar e corrigir as próprias provas com total autonomia. Acontece que isso tem um óbice, que é justamente a legalidade. Então, se houver uma correção que é completamente injusta, né, contrária à norma da gramática, sim, ou contrária a alguma normativa, enfim, o candidato pode recorrer à banca. Muitas vezes a banca reconhece o erro e aumenta a nota do candidato, mas se isso não acontecer e o erro for, a ilegalidade for muito clara, é possível judicializar e rever essa nota na via judicial. Uhum. E aí, no judiciário, existe um perito que é formado ali em língua portuguesa, né, que vai analisar, e aí o juiz analisa de acordo com esse laudo. Ainda falando sobre essa questão de solicitar, né, alguma revisão, sobre o cartão resposta, muita gente fez a reclamação, né? Sim. Foi uma reclamação, o senhor pode falar um pouco a respeito disso? Pelo que eu acompanhei, os colegas aqui podem até me ajudar, foi o seguinte, muitos candidatos não marcaram corretamente a prova no gabarito, né? Uhum. E aí alguns disseram que foram orientados dessa forma dentro da sala de aula, só que no edital estava claro essa previsão, né? De que você deveria identificar. E também eu ouvi de outros candidatos o seguinte, que tinha a frase, que eles transcreveram a frase, uhum, e acharam que com isso já estava identificada a prova, né? Acho que foi basicamente isso, né, pessoal? Tem a mesma questão da identidade, né, Gustavo? Sim. Gustavo tem mais propriedade porque ele fez a prova do CNU. Eu fiz a prova para treinar, para ver as inovações, sim, que traziam. Então, uma das coisas que teve muita reclamação ao sair do local de prova é que realmente teve pessoas que fizeram a prova com a caneta de cor errada. Sim. Nossa, até isso? Até isso. Então, foi coisas básicas por falta de ler o edital e ler também até mesmo as instruções, né? Que tinha as instruções iniciais antes de fazer a prova, antes de abrir a prova. E isso acaba sendo algo meio que alarmante, que demonstra uma certa cultura, né, populacional, de não ler, de não prestar atenção ou de tentar bular. E o concurseiro, ele vai imaginando que o fiscal de prova tá ali para orientar, pegar na mão dele, né? Então não vai acontecer isso. Eu trabalho com fiscais de prova também. Então, ele viu você com a caneta errada, com a cor de caneta errada, ele não vai falar e avisar você que a cor da caneta tá errada. Porque você vai ser desclassificado. Não é dever dele, inclusive, né? Nem dever dele é justamente, doutor. Literalmente, nós não estamos mais na escola, né, gente? Esse momento aqui, aquela frase que fala assim, ninguém solta a mão de ninguém, nessa hora todo mundo solta a mão de todo mundo. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. E até mesmo, acho que a falta também cultural nossa de fazer concursos, né? Porque cresceu muito essa procura por concursos no nosso país, mas é uma coisa que a gente percebe que não é todo mundo que tá ali, né? E acho que tá, até mesmo pela questão de todo mundo ter meio que facilitado, não, vai ser uma prova muito fácil, não sei o quê, né? Vai ser um Enem e tudo mais. E a questão salarial chamou muita gente, e acho que até mesmo por isso que muita gente desistiu, né, dessas provas. O que eu vejo na questão nossa de povo brasileiro. Tem um sociólogo, que é o Sérgio Buarque de Holanda, parente até do Chico Buarque. Sim. Ele traz a ideia do jeitinho brasileiro no livro dele chamado As Raízes do Brasil. Então, esse jeitinho brasileiro é que nós tentamos burlar o sistema burocrático sempre para que tenha uma tendência a favorecer, né, os meus erros ou favorecer seja o meu desejo, o meu objetivo. Então, eu vi muito isso acontecer em que os concurseiros saíram de lá e questionavam, tentavam terceirizar sua responsabilidade nos fiscais. Ele me orientou errado. E eu vi também entrevistas relacionadas a isso. A outra questão cultural que eu vejo é muito uma falta de desenvolvimento da leitura. Então, você pega países, por exemplo, europeus, o professor ele não precisa estar sempre indicando livros literários, porque a família já abraça essa responsabilidade. E aqui no Brasil não, quem abraça a responsabilidade é a escola, porque a gente infelizmente tem essa cultura a longa escala, né? Desde períodos de colonização, em que não desenvolve um acesso à leitura, não um acesso, mas sim um comportamento, um sentido. E uma das diferenças que a gente pode notar também em relação ao Enem, que o Enem trabalha com cores. Nós temos lá a cor da prova rosa, branca, amarela e azul. Isso. Já o CNU veio os tipos, né, Gustavo? Exato. Veio tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E o concurseiro tinha que marcar o tipo de prova que ele estava fazendo. Então, se a gente for analisar em questão burocrática, o CNU ele foi muito pautado nisso. Porque a prova, tiveram 36 versões de prova. Você tinha que marcar no seu gabarito qual era a numeração,
Porque além da prova ter essa numeração de 1 a 36, tinha lá também a numeração correspondente ao gabarito. Se era gabarito 1, 2 ou 3. Você tinha que assinalar isso no seu cartão resposta. Fora a frase de comando que aparecia também. E fica a dica para os cursos preparatórios aí, que vamos ter que preparar os alunos para preencher o gabarito. Sim. Né? Então, também tem essa completo. dificuldade. Tem que fazer um trabalho completo. Não simplesmente de transmitir aquele conteúdo, Sim. de passar aquela lei, mas também de orientar o estudante a marcar, o concurseiro a marcar ali o gabarito, de acordo com o certame que estiver aplicando a prova. E aí eu trago aqui a participação do Thiago ainda, ele falou que fez a prova, né, e pegou o bloco 8. Aí ele mandou uma foto aqui da redação, falando que é educação, da cultura e do desporto. Ele pediu até mesmo para comentar com vocês a respeito desse tema, que foi o que ele fez. Ele, como ele falou na participação anterior, disse que foi aparentemente bem na prova, né? E pediu para mostrar para vocês falar a respeito disso. Disse que confundiram o horário de aplicação das provas. As pessoas não costumam ler o edital, Larissa. Ele está falando aqui. Justamente. E aí, Daniel, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós a respeito da democratização que esse concurso ele pode trazer para o nosso país, né? Porque eu acho que, como a gente viu aí, mais de 200 cidades do país tendo essa aplicação da prova, por mais que os professores trouxeram esse índice, né, de desistência que foi muito alto, se a gente comparar com outros concursos, né? E é uma oportunidade do brasileiro ele passar a valorizar essa questão do concurso. Como é que você enxerga isso? Com certeza é uma democratização ao acesso aos cargos públicos, né? Então é algo novo, mas que, ao meu ver, vai perdurar, vai acontecer outras vezes, justamente porque trouxe muitos benefícios para os candidatos e para a própria administração pública, né? Que gasta muito menos em realizar uma prova dessa, ao invés de ter que realizar várias provas para vários cargos, né? Então, um candidato agora estuda para o bloco e concorre a vários cargos, fazendo a prova na sua cidade, uma cidade muito próxima. Então, isso amplia ali o número de candidatos por vaga ou seja, melhora a concorrência, a administração consegue selecionar os melhores, né? Porque vai ser mais concorrido. E para o candidato, muitos benefícios, né? Relacionados à escolha do cargo, enfim. Só coisa boa relacionada a esse concurso. Gustavo Luiz, próximos passos ainda virão desse concurso? O que o pessoal que já teve aí uma boa nota aí pelo gabarito que foi disponibilizado pode se preparar para as próximas etapas, né? Que é segmentado, né? Dedicado a bloco. Sim, tem blocos que vai exigir, né, a comprovação de títulos. Então, uma das coisas de antemão já organiza todos os seus títulos. Lembrando, não são todos os blocos que vão exigir. Sim. Tem uns que serão somente a nota referente à pontuação, tanto da redação como das questões. E seguir o cronograma, ficar atento ao cronograma. Porque tem esse costume de vou fazer tudo em cima da hora, Sim. né? E Faz na correria, faz né, na Gustavo? correria. A gente teve até casos de alunos, Larissa, que teve uma pontuação muito boa, né, em concursos anteriores. E na prova de título, ao entregar, por exemplo, um diploma de pós-graduação, o aluno esqueceu de assinar o próprio diploma, doutor. Uau. E aí, olha que interessante, o aluno foi desclassificado, porque a gente tem que ver que no concurso, ele vai estar escrito lá, é de caráter eliminatório ou de caráter classificatório, né? Quem é ouvinte está anotando aí, tá guardando o coração, não pode esquecer. Se for de caráter eliminatório, nem com recurso adianta, né, doutor? Exatamente. Aí a banca vai, infelizmente, indeferir o recurso. Vai indeferir. Inclusive, como a gente falou de entrega de títulos, está previsto para o dia 9 e 10 de outubro começar a acontecer o envio dos títulos, né, para comprovação. Aí você fica atento, verifica se no bloco que você prestou, na vaga que você deseja, tem que ter, se exige, né, esse envio também do ter título. o cuidado de saber se a instituição que você tem o título e apresenta é reconhecida. Porque às vezes você vai ter uma briga em vão ali na justiça. Você apresentou um título que a universidade não reconhece, ou o MEC não reconheceu aquele título, então também não vai ter validade. Ou seja, tudo isso está no edital, né? Também, né? Sim, uma coisa interessante ainda sobre as etapas é que, para corrigir as provas discursivas, serão considerados 9 vezes o número de vagas do cargo, né? E aí muita gente está entendendo que vai corrigir 9 vezes o número de vagas de vários cargos, do primeiro, do segundo colocado, né? Do mesmo candidato, mas não. Né? Vocês podem até me corrigir se eu estiver errado. É só de um dos cargos, né? Então é um cargo por pessoa e aí 9 vezes esse número.
Exato. É isso mesmo. Recorrente. Então é dica para você, viu, ouvinte, que fez a prova, ou que pretende aí passar por outros concursos. Estão pegando dicas de ouro aqui para aprender, entendeu? Pra não errar mais, né, Larissa? Pra não errar mais, porque são erros que a gente fica assim, agora que nós não estamos numa sala, né, fazendo uma prova de concurso, né, a gente tá falando, mas é uma coisa, né, que parece bobeira, mas na hora a pessoa às vezes fica nervosa, né, tem toda essa questão também sistêmica do corpo da gente, né, e tudo isso leva a perder pontos, até mesmo se classificar, e né? teve candidato que fez a prova pela parte da manhã e à tarde nem voltou. Pelo nível de dificuldade da prova, já desistiu. Aí à tarde ele não voltou para a sala para fazer a segunda parte da prova. Poderia ter tido um bom desempenho, né? E isso também acontece no Enem. O primeiro domingo, a grande maioria pega a prova, tem lá ciências humanas, a redação e a linguagem. E ele assusta, mas ele não sabe que o próximo bloco vai ter matemática e ciência da natureza. Então ele não vai no segundo domingo. Então ele acaba entrando como desistente. E aconteceu também o oposto. O candidato que não fez na parte da manhã e só apareceu na parte da tarde. Pode? Olha, teve certas discussões lá na fila na hora de fazer ou não. Porque o Enem, se você não participa da primeira prova, você Justo. não pode voltar na segunda. Justamente. E se você também não justificar a sua ausência e você teve a gratuidade, você não vai ter no próximo ano. Também é importante salientar isso pro ouvinte, tá? Com certeza. Gente, vamos fazer o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação a respeito dos concursos, recebendo aqui Daniel Assunção, advogado, os professores Luiz Primandade e Gustavo Henrique José Barbosa aqui no nosso estúdio. E do bom e do melhor volta daqui a pouco para você com mais informação sobre concursos. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Do bom e de melhor deste sábado, 31 de agosto, final do mês. Vamos entrar em setembro e tomara que setembro chegue chuva, né, gente? Porque nós estamos precisando de chuva. Que a primavera venha e traga chuva, como sempre. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado Daniel Assunção, os professores Luiz Primandade, Gustavo Henrique e José Barbosa. Vamos falar aqui sobre um assunto, sobre esses recentes concursos que foram abertos, por exemplo, em alguns municípios, professor Luiz. Tem legalidade desses concursos? Algum perigo disso ser cancelado ou adiado, esses concursos? Olha só, a pergunta é bem interessante e pertinente, uma vez que a gente está próximo à data de eleições, né? Uhum. Então, eu acredito que o doutor consiga também elucidar melhor para o ouvinte justamente isso que você acabou de questionar. E eu já vou fazer um adendo também, Larissa, porque tem vários concursos e preparatórios online que eles vendem algo que é gratuito. Uhum. Vou dar um exemplo aqui. O currículo referência do Estado de Goiás para professores, ele é disponibilizado gratuitamente na internet. Então, eu já comprei para ver, né? Fiquei curioso e falei, não, vou comprar esse curso aqui para ver como é que é. E aí eles estavam vendendo justamente a LDB, o currículo referência. E como? Ele pode vender o preparatório. Ele não pode vender o documento. Que já é gratuito. Que já é gratuito, isso é ilegal. Então, eu até mandei um e-mail, eles tiraram lá meu e-mail, eu coloquei no Reclame Aqui também, eles tiraram. Mas isso que eles estavam fazendo é ilegalidade. Agora, responder se fazer o concurso próximo ali às eleições é legal, acredito que o doutor consiga responder de uma melhor maneira. Olha, é o seguinte, existe uma vedação para nomeação. Não podem ser nomeados candidatos no período eleitoral, salvo se o concurso foi homologado até dia 6 de julho, ou seja, 3 meses antes do pleito. Em relação à realização do concurso em si, a lei não veda expressamente, mas existe aquele bom e velho bom senso, né? Que você não pode se valer da máquina pública para fins eleitorais. Então, o judiciário pode entender que o chefe do executivo está agindo ali com desvio de finalidade, né? Está lançando aquele concurso única e exclusivamente com interesse eleitoral, e aí pode sim ser suspenso. Mas legalmente falando, não existe aqui a vedação expressa em relação à realização da prova, só a nomeação. Certo, mas aí mesmo nessa visão, nessa interpretação, né, da lei, por exemplo, se encontra algum tipo de irregularidade, se veja que de uma forma irregular esse concurso. Eu fiz o concurso e aí passei no concurso. Então quer dizer que se a justiça ali embargar, eu vou perder esse concurso? Como é que fica isso? Olha, infelizmente sim, tá? Se você foi aprovado em um concurso e esse concurso foi declarado ilegal, aí o candidato vai ter que realmente fazer outra prova, tá? Porque senão feriria o princípio da isonomia, né? Um candidato, enfim,
teria que fazer outra prova, infelizmente, nesse caso. Nós estamos aí com outros concursos que devem acontecer, principalmente na segurança pública, né? E um tema muito que se debate a respeito disso, questão de idade, questão de preparação também, né? Eu gostaria que os professores também, doutor Daniel, comentassem a respeito. Então, até mesmo para o concurso aí da PMGO, do concurso do Corpo de Bombeiros, existe uma limitação de idade, até mesmo por conta do TAF, né? Que é o teste de aptidão física, onde o candidato vai ser avaliado ali se ele teria a condição de fazer determinada prova, a corrida, no concurso para Corpo de Bombeiro tem a natação também. Então, os candidatos, inclusive vários amigos meus que se prepararam, até mesmo professores de educação física, que tinham até uma certa dificuldade, eles ficaram ali 6, 7 meses se preparando. Mas também você, ouvinte, tem que ter atenção para a idade. Até qual idade que você pode assumir ou tomar posse em cima daquele concurso que está sendo realizado. Então também tem que ficar atento para isso. Não existe uma regra geral no Brasil ainda, né? Está sendo discutido no Congresso, um limite etário para todos os concursos. Sim. Hoje o que vale é a autonomia do município ou do estado para definir esse limite. Aqui em Goiânia, na GCM, é 35 anos, né? A idade limite. Para a PM Goiás, 31. Mas é possível flexibilizar esse limite judicialmente, né? Então já existe precedente no judiciário aqui do estado de Goiás que flexibiliza basicamente com a fundamentação que o professor acabou de dizer, né? O que vai avaliar se o candidato é apto ou não para o cargo é o TAF, né? Não é propriamente a idade. Então muitas vezes você tem um candidato acima do limite que está muito mais bem preparado do que um candidato que está abaixo do limite, né? Uhum. Então eu aconselho que o candidato tente impugnar o edital administrativamente. A chance de conseguir é pequena. Se não conseguir, que procure um advogado especialista para judicializar e requerer a sua inscrição judicialmente. Aconteceu aqui no estado de Goiás, lá no escritório, a gente conseguiu vários candidatos que puderam participar do concurso da PM de Goiás, mesmo acima do limite de idade. Uhum, certo. Deixa eu fazer um adendo importante aqui, que eu também sou da educação física. Existiram concursos aí a nível do Rio de Janeiro, onde o candidato não estava apto a realizar o TAF, mas ele entrou com medida judicial, realizou o TAF e acabou morrendo durante a realização do próprio TAF. Então, né, acima de tudo, é a saúde e a vida da pessoa. Então, hoje a gente teve também, recentemente, né, nas últimas notícias, um jogador de futebol que acabou falecendo, infelizmente, levado a óbito dentro de campo. Uhum. Então, a necessidade também nas aulas de educação física, nos TAFs, nos concursos públicos, da pessoa se preocupar com a saúde e, acima de tudo, com a própria vida. Então, às vezes, naquele anseio de passar, conseguir aquele cargo, ela abriu mão da própria vida para tentar ali pleitear uma vaga naquele concurso e oferecer uma vida melhor para a família. A gente reconhece isso, mas acabou sendo levado a óbito. E a gente sabe muito bem, né, quando a gente fala sobre segurança pública, que os homens, as mulheres que decidem entrar e têm esse TAF, depois que são aprovados também durante o curso preparatório para tomar posse, é uma dedicação, assim, condicional, são, né, horas, né, de preparação ali, de um gasto físico, mental, que as pessoas realmente elas não estão preparadas. Muitas das pessoas não estão preparadas para estar ali, né? Então tudo isso pesa muito, né? Então, acho que realmente é a questão da consciência. O Anderson Percy está participando aqui conosco e perguntou aqui, ó. Pergunta o professor Luiz sobre a cor da caneta, por favor. É eliminatório? Cor da caneta, né? Caneta azul, azul caneta. Vamos levar em consideração. Boa pergunta, Anderson. Obrigado pela participação aí. A cor da caneta nos últimos concursos e principalmente no Enem é esferográfica preta de tubo transparente. Então não é só a cor, o tubo também tem que ser transparente, tá lá escrito no edital, você precisa ficar atento, porque tem concurso que vai falar azul ou preta, e aí vai ser indiferente. E no CNU foi somente caneta preta, né, Gustavo? Foi somente caneta preta e o edital estava previsto até mesmo o cancelamento da pessoa, né? Uhum. Cancelamento que eu falo, por exemplo... eliminação da pessoa. Eliminação, exato. Eu utilizei uma caneta esferográfica azul e preenchi tudo lá. Foi eliminado, segundo as regras do edital. Inclusive, teve falas já referentes a isso, de figuras, como da ministra, sobre isso. E é importante, né? A gente estava comentando no outro bloco. No outro bloco, né, Larissa? Desses detalhes que são pequenos, né, gente? Mas é tudo a questão da leitura, da atenção que faz a diferença, né? Falando em outros detalhes, teve pessoas, né, candidatos concurseiros lá, que saíram com a prova.
E no próprio edital estava previsto que não podia sair com a prova. Você podia sair com a colinha depois que você ficasse uma quantidade de X de tempo dentro da sala. Mas não sai. Você deveria entregar a prova. E muitas pessoas não entregaram. Isso também é passível de eliminação. Nossa. Tá vendo, né? São detalhes e detalhes. E quando a gente vai falar a respeito de preparação para o concurso, tem um período, falar assim, 6 meses você está pronto, 1 ano você está pronto. Como é que é essa questão? Vai de cada indivíduo, de como ele aprende, de como ele absorve esse conhecimento, professor Luiz? Hoje a gente afirma na área de educação que nós temos a profissão de concurseiro, né? Nós temos, inclusive, alguns alunos que são aí 3, 4 anos na luta para pleitear uma vaga num concurso público, né? A nível federal ou estadual. Então depende também muito do seu objetivo e do seu foco. Então cada ser humano é individual e depende daquele preparo que ele vai ter. Então no caso do Corpo de Bombeiro, que eu gosto muito, né? Tem até um primo meu que está dentro do Corpo de Bombeiro. O preparo dele foi de 1 ano. Porque ele também precisava se preparar fisicamente, não só teoricamente em relação ao conteúdo. E aí isso é muito específico porque às vezes o professor Gustavo pode ser muito bom na teoria, mas para o concurso, na prática, ali no exercício, ele não é tão bom. Ou vice-versa, ele é muito bom na prática, no exercício, e na teoria ele não consegue, né, atingir aquela pontuação mínima, que o doutor também falava aqui no intervalo, que os concursos precisam de uma pontuação mínima para que você entre. Às vezes você pode ter um número de candidatos muito grande, só que todo mundo ali, às vezes 50% não conseguiu atingir a pontuação mínima, o que vai aumentar a sua chance. Então você tem que focar e prestar atenção, qual que é o concurso que eu vou fazer? Qual que é a banca que vai realizar o concurso, né? Então os preparatórios, eles fazem isso muito bem, de extrema valia. Agora, recentemente, vai ter o concurso para professor da Prefeitura de Aparecida de Goiânia também, e o pessoal já tá ali na LDB, na BNCC, no currículo, então eles também têm que focar naquilo que pede. Porque estudar além, às vezes vai sobrecarregar o aluno, causar uma fadiga e na hora de fazer a prova ele não vai ter seu sucesso. Eu vou aproveitar o adendo do Luiz também e falar para vocês começarem a ler o edital e prestar atenção no seguinte: tem concursos que eles chegam com a seguinte norma: vou corrigir a redação, caso esse concurso tenha redação, se atingir uma quantidade X de questões ou de fazer um mínimo exigido de pontuação ali para ter a redação corrigida. Então, tem que prestar atenção nisso, porque pode surgir você, concurseiro aí, ou candidato, de falar, não corrigiram minha redação. Aí tá lá no edital, você precisava ter marcado uma quantidade X de pontos para isso, né? Sobre se preparar para concurso, eu sempre digo o seguinte: quando não houver um edital específico que o candidato está desejando prestar a prova, estude conhecimentos gerais, disciplinas que caem em todos os concursos, como por exemplo, informática, língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico cai sempre. Então, fique antenado e fica expert nessas matérias para quando sair o edital que você deseja, você estudar mais, focar mais na parte específica. E aí, por exemplo, 6 meses antes ali, foca na parte específica, uns 3 meses antes, foca em resolver questões de concursos anteriores, né? Óbvio que você também vai estudar essa parte que você já estudou antes do conhecimentos gerais, mas com menos foco, né? Mais próximo do concurso, você pode focar mais nas questões específicas. E caso seja uma prova de uma região específica, estude a história e a geografia daquela região, porque vira e mexe cai também. Isso é muito importante. Muito importante. E tem uma tendência também de cair muitas questões relacionadas à Constituição, principalmente a de 1888. Atual. Né? Atual, desculpa. Não, então cai muito disso e tá tendo essa forma agora de cada vez mais exigir que a população tenha um conhecimento mínimo ali dos seus direitos, dos seus deveres. E outra questão que estão sendo muito pautadas e construídas em cima dos direitos humanos. Sim, cai muito são dicas valiosas, então, para você que pretende, então, prestar um concurso nos próximos meses, dias, né? Para que tenha já concursos que já estão aí batendo as portas, né, professor? Já está batendo na porta, tô até ouvindo aqui, ó. Tá batendo na porta sua. E eu gostaria de reforçar aqui que você que é concurseira, concurseiro, você tem que se preparar e procurar profissionais de excelência. Porque tem muita gente vendendo muito material que inclusive é gratuito na internet. Então, às vezes você vai pelo preço, sei lá, R$29,90. Estude, se prepare aqui, vai ser a prova. Não, gente, não é dessa forma que funcione. Estude a pessoa que está ministrando o curso para você, o preparatório, veja quantas aprovações já teve. Às vezes a pessoa está ali fazendo um marketing tão grande, às vezes ela nunca prestou um concurso.
ela nem fez a prova. Então tem vários professores, inclusive o professor Pedro Ítalo, que todos os anos ele faz o Enem. Hoje ele é referência em matemática no Enem, no estado de Goiás e no Brasil. Mas por quê? Porque ele teve a propriedade de fazer todas as provas e o discernimento de saber como que caem essas questões. Então aqui não é bola de cristal, a gente está trabalhando constante dia, 24 horas por dia, para a aprovação dos nossos estudantes. Inclusive, tem a possibilidade de você saber se aquela pessoa que está lecionando para você, aquele professor, ele é realmente daquela área ou não. A gente tem, né, o currículo dos professores, tem um sistema CAPES que oferece isso também, tem um sistema Lattes que possibilita, no qual você verifique e analise o currículo daquele professor. Porque acontece muito de eu vou prestar um concurso para uma área, só que aquele professor não é formado naquela área do que eu precisava. Ou a base dele é tipo copia e cola. Peguei de um lugar, colei. Para concurso público não adianta digital influencer, tá? Exato. Eu vou estudar com o professor porque ele tem 100 mil seguidores. Não, vai atrás do currículo dele. E eu acho que isso é muito real, né? Hoje muitas pessoas, elas se enganam, na verdade. Acho que essa é a palavra. Elas se enganam por essa mágica, né? Do arrasta pra cima, né? Que o pessoal costuma dizer. E ver essa questão. Não, porque tem tantos seguidores. Não, porque fulano fez aquilo, porque ciclano. E é uma coisa que... Gente, a gente tem que parar com isso. A internet, ela é excelente, principalmente pro conhecimento. Mas a gente tem que ir atrás de realmente quem sabe, quem estuda, quem participa de concursos, quem tá ali diariamente praticando isso, conhecendo, absorvendo e levando esse conhecimento. Então, assim, isso é maravilhoso o senhor falar isso, professor. Obrigada por falar isso. Bom, a gente está chegando aos minutos finais da nossa apresentação aqui do Bom e do Melhor. Já gostaria de agradecer aos nossos convidados, fazer as considerações finais a respeito do nosso tema, começando pelo doutor Daniel, por gentileza. Olha, é o seguinte, a minha consideração final é que candidato que se sentir injustiçado em qualquer tipo de certame, recorra administrativamente. Procure professores especialistas, como os que estão aqui, para elaborar um recurso administrativo e tentar reverter essa injustiça. Agora, a palavra da banca não é a palavra final, né? Então, não é absoluta a palavra da banca. Então, é possível, se houver uma ilegalidade clara, que o candidato se socorra ao Poder Judiciário. É excepcional, mas é possível. Então, se um candidato sofreu ilegalidade, não conseguiu na via administrativa, procure qualquer advogado que seja especialista em direito administrativo para poder ingressar com a ação judicial. Professor Luiz. Então, você que é concurseiro e está se preparando ou deseja aí uma vaga, lembre-se que desde ali do ensino fundamental já começa a sua preparação, passando também pelo ensino médio, né? O Enem é uma grande porta de entrada para as universidades federais. Então, aproveite, inclusive, o que o governo do estado está proporcionando para você. Videoaulas excelentes, tem a mediação tecnológica, material de apoio, apostilas e professores gabaritados. A gente tem aí várias aulas com professores que ministram e passam esse conhecimento. Então, sua preparação tem que começar lá no ensino fundamental. Então, preparou no ensino fundamental, ensino médio, fez o Enem e depois ir para o concurso público. E agradecer também aqui o convite da professora Alessandra e a professora Fátima Gavioli, que é a nossa secretária de Educação e acredita muito no trabalho no poder público e na rede e nesses alunos que hoje são nota 1 no IDEB no Brasil. Sucesso. Inclusive a Fátima, né, que trouxe muitas melhorias no desenvolvimento educacional para os estudantes. Então, isso é algo a se considerar. E a minha dica é que você tenha mais um controle da sua gestão do tempo. Porque teve muitas pessoas que acabaram desistindo do CNU porque falaram que não tiveram tempo para estudar ou não conseguiram orquestrar um cronograma no qual ele tivesse essa possibilidade de estudar aquilo que era exigido. E no próprio edital era muita coisa para ser estudada, porém tivemos tempo, inclusive teve um adiamento, né, da própria aplicação da prova devido a problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul. Então, organize seu tempo, crie um hábito de estar estudando pelo menos uma pequena parte do seu dia, seja aquele momento que você chegou em casa, seja aquele momento que você tem uma brecha do seu tempo ali no intervalo do seu trabalho. Adquira esses hábitos. Se tiver com dificuldade, pode procurar você, né, Gustavo? Pode. Gustavo monta muito planejamento, organização de cronogramas pro concurseiro. Para pedir para vocês passarem contato, Instagram, vocês fiquem à vontade, viu, doutor Daniel? Olha, o Instagram do escritório é Daniel Assunção Advogados. Então lá a gente posta conteúdo diário sobre concurso.
sempre a visão jurídica, né? As ilegalidades que acontecem em TAF, exame médico, na própria prova objetiva. E aí também a gente posta algumas decisões, né, públicas do judiciário ali que anulou alguma questão, enfim. Então, para acompanhar tudo sobre a questão jurídica de concurso, pode acompanhar lá no nosso Instagram. Professor Gustavo. O meu Instagram é Gustavo Henrique. Pode seguir lá, estamos aí para ajudar vocês, auxiliar e também desenvolver melhorias no sistema da educação. Professor Luiz. Talvez o meu mais complicado aqui, né? Puxando pro Whindersson Nunes. Agora todo mundo conhece, mas vamos conhecer o Primandade Luiz. Então você que é professor da rede, professor aí de qualquer local do Brasil que deseja ser aprovado, pode me procurar que vai ser sucesso, vai ser rumo à aprovação. Ó, eu já vou começar a seguir todo mundo já. Quem sabe eu faço um concurso nos próximos tempos. Gostaria de agradecer mais uma vez os nossos convidados aqui, dizer que foi um prazer tê-los aqui na nossa bancada da Rádio Bandeirantes, do programa do Bom e do Melhor, compartilhando esse assunto que eu acho que é muito interessante, que muita gente tem muitos tabus, muitos medos, na verdade, até mesmo de se lançarem nos concursos, né? E aí ficam falando, eu não sou capaz, não consigo, mas consegue sim, gente. É só se dedicar como os professores, como o Dr. Daniel que deu as dicas. E você pode, inclusive, compartilhar essa entrevista para o pessoal que está aí, que não acompanha a nossa programação hoje no YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, fica salva a nossa live, você pode compartilhar então, para poder dividir todo o conhecimento desses feras aqui da comunicação, também do jurídico conosco aqui. Por aqui eu me despeço, agradeço também a sua participação conosco, os ouvintes que mandaram as suas perguntas, suas dúvidas, e dizer que a gente se encontra na segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.